A espinha dorsal de qualquer cristão é um estabelecido relacionamento com Deus. Você sabia que pesquisas mostram que apenas 68% dos cristãos oram diariamente, enquanto os 32% restantes relataram que raramente ou nunca oram? Neste vídeo, vamos descobrir os eventos reais que ocorrem nos bastidores quando você não consegue orar. Primeiramente, você se torna vulnerável a ataques. Um dos maiores erros que os cristãos cometem é pensar que algumas palavras de orações são suficientes para sustentá-los dos ataques do inimigo. Então, eles apenas oram por alguns minutos ou segundos e depois seguem o dia deles. Isso é um grande problema. As estatísticas mostram que o cristão médio ora por apenas 5 minutos por dia e que os jovens entre as idades de 18 e 29 oram ainda menos que as gerações mais velhas. Agora, pense nisso. Satanás tem mais de 6.000 anos, e é impossível usar uma oração de 5 minutos para derrotar alguém com mais de 6.000 anos de experiência. Você não pode ser um cristão em tempo parcial e lutar contra um diabo em tempo integral. Isso é impossível. 99% dos ataques que você enfrentará não são quando você espera. Muitas vezes serão quando você menos esperar. Se Deus pudesse abrir seus olhos para ver no reino celestial, você ficaria chocado com o número de demônios e espíritos malignos que o atacam no dia a dia. Eles estão constantemente bombardeando-o sem parar. Mas tantos cristãos sentem que uma oração de 5 minutos é suficiente para repelir uma tão sofisticada rede de forças obscuras. Não funciona assim. Jesus mesmo perguntou a seus discípulos se eles poderiam não vigiar com ele por apenas 1 hora. Ele estava dizendo-lhes que para obter os benefícios da oração e para crescer como cristãos, eles devem ser capazes de passar pelo menos 1 hora por dia na presença de Deus. Você tem 24 horas em um dia, e assim, gastar 1 hora com Deus não deve ser um problema. Mas o que a maioria das pessoas faz é que eles apenas acordam de manhã e fazem uma oração rápida, pensando que são poderosos o suficiente para resistir aos planos que o inimigo levou anos para construir. Isso é impossível. Pense em orações como a bateria do seu telefone. Tentar sustentar sua vida espiritual em nada mais do que breves orações aqui e ali é como tentar carregar a bateria do seu telefone por apenas 5 minutos e esperar que ele dure por um dia inteiro. A carga simplesmente não será suficiente. Quanto maior a bateria, mais tempo ela precisa para carregar. O mesmo se aplica à sua vida espiritual. Quanto maior a expectativa para a sua vida, mais tempo você precisará ficar na presença de Deus. Quando você para de orar, começa a esquecer como soa a voz de Deus, ou deixa de ter sonhos e revelações divinas significativas, onde Deus revela coisas a você. Sua voz ficará mais difícil de discernir claramente, e sua sensibilidade espiritual será diminuída. Mas quanto mais você fala com Deus, mais familiar você se torna com sua voz. Às vezes, quando a oração não é um padrão regular em sua vida, o diabo poderia enganá-lo fingindo ser a voz de Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 11:14 que nenhuma maravilha, pois o próprio Satanás é transformado em anjo de luz. Ele pode disfarçar-se como um anjo de luz para enganar as pessoas e afastá-las de Deus. E se você não está acostumado com a voz de Deus, você pode seguir a voz do diabo supondo que foi Deus quem falou com você. Jesus falou sobre isso. Ele disse que minhas ovelhas conhecem a minha voz e a seguem. Assim, quando você faz da oração um hábito, a voz de Deus torna-se reconhecível para você. Mas se você está distante dele, até a voz do diabo poderia soar como a voz de Deus para seus ouvidos. É por isso que alguns bons cristãos ainda se desviam às vezes. Eles ouvem uma voz dizendo-lhes para fazer algo mal, e eles assumem que é a voz de Deus sem verificar. Mas realmente era o diabo quem falava para eles, e eles agiram sobre isso sem perceber. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem que Deus lhes disse para fazer isso ou fazer aquilo, enquanto isso não era Deus que falou com eles? Alguém anda até você e diz que Deus lhe disse que ele deve se casar com você. Sem verificar com o Espírito Santo, você imediatamente se anima e corre para o casamento, só para depois perceber que a pessoa com quem você se casou não foi enviada por Deus,
Ele tinha ouvido a voz errada e agora você está preso em problemas. Jesus disse no livro de João 16:2 que está chegando a hora em que quem te matar vai pensar que está fazendo de Deus um serviço. Isso significa que algumas pessoas farão coisas ruins pensando que Deus lhes pediu. A Bíblia diz que devemos testar todos os espíritos. Quando você falha em orar, também falha quando precisa de apoio. Você sabe que essa é a parte dolorosa. A maioria das pessoas só parece orar quando as coisas estão realmente ruins ou prestes a dar errado. Essas são conhecidas como orações de emergência. É quando uma pessoa passa o dia a dia sem cuidar e então, de repente, algo ruim acontece. Então, eles precisam de todas as orações no mundo, como quando alguém recebe uma carta assustadora de seu patrão dizendo que pode perder o emprego. Então, eles começam a orar super duro, mas essas orações de emergência nem sempre funcionam. No reino do Espírito, a prevenção é sempre melhor que a cura. Sim, você não pode sempre evitar ataques espirituais, mas você pode pelo menos evitar ser vítima das surpresas do inimigo. Quando você toma um feriado das orações e o diabo ataca, às vezes mesmo quando você se recupera dos ataques espirituais, o diabo pode ter causado tantos danos ao ponto que você mal é capaz de suportar. Mas se você tem vivido diariamente em orações, estará sempre preparado para qualquer ataque. A força de um exército não está apenas em suas armas, mas também em sua preparação. É por isso que às vezes as pessoas saem e não voltam ou caem dormindo e não acordam. O diabo levou vantagem de um momento fraco. Ou tudo está indo bem e, de repente, uma pilha de problemas se acumula em cima de outra. Lembre-se de Jó. Sua família estava vivendo uma vida normal. Então, de repente, o desastre veio um atrás do outro. Então, se você quiser viver perto de Deus, não espere por emergências para falar com Ele. Faça da oração um hábito diário. Quanto mais você fala com Deus, mais forte você se torna contra a tentação e os esquemas do diabo. Não se deixe vulnerável. Mantenha sua vida de oração consistente. Quando tempos difíceis chegarem, você terá a força para suportá-los através do poder de Deus. Ele lhe dará o que você precisa para resistir, mas você tem que falar com Ele diariamente para construir essa força. Seu relacionamento com Deus começa a morrer quando você não faz da oração uma parte regular do seu dia. É fácil começar a se afastar de Deus sem sequer perceber. A emoção e paixão que você tinha acabam se tornando menos e menos. Logo, Deus se sente mais como um estranho do que um amigo querido, e isso acontece de forma tão gradual que talvez você nem perceba. Nosso zelo e motivação desaparecem, mas a realidade é que todo relacionamento precisa de tempo de qualidade e comunicação para prosperar. Se não tomarmos aqueles momentos diários para nos conectar com Deus, nosso vínculo com Ele se enfraquecerá com o tempo. Vamos começar a perder nosso primeiro amor e fervor. Para não deixar seu amor esfriar, mantenha esses momentos de oração significativos para permanecer intimamente ligado ao Criador. Nutra esse relacionamento diariamente para que Deus nunca se sinta desconhecido ou distante em sua vida. Lá você tem isso. Obrigado por assistir. Se você ama nossos vídeos, por favor, sinta-se livre para se inscrever em nosso canal do YouTube.